lá que hoje tem a promoção que é, se você se inscreve hoje até 11h59, você vai poder não só participar do Contracepção Consciente na próxima turma, que começa em julho, como também vai concorrer a um atendimento individual comigo e receber um e-book de mais de 50 receitas de acordo com o nosso ciclo menstrual. Receitas que estão organizadinhas para você saber o que fazer em cada fase do seu ciclo. Isso é válido para quem está no Vida Sem Pílula. Para quem não está no Vida Sem Pílula, não vai concorrer ao atendimento individual, mas ganha o e-book também. Só hoje até às 11h59. Valeu, galera da Ana. Estamos ao vivo. Aê, agora temos lá no perfil também do Devichala. Estamos ao vivo em todos os lugares que nos planejamos estar. Conseguimos. Desculpa a galera do Instagram, mas estamos aqui, vocês podem vir aqui. O importante é dar certo, né? É isso aí, então Ana, agora a live é sua. Estamos aqui, muito bem-vindas todo mundo aí que for chegando. A gente está aqui hoje para falar de sexualidade sagrada e da fertilidade. E a primeira coisa que a gente, né, pode trazer assim para começar a abrir esse tema, né, que eu acho que é importante, é desconstruir algumas coisas sobre sexualidade, né? Que acho que a grande questão de questões de sexualidade feminina, né, quando a gente pensa, é que a gente já relaciona a nossa sexualidade quando a gente pergunta para uma mulher, né? Ai, como que tá a sua vida sexual? Como que tá a sua sexualidade, né? Como que tá as suas energias? E ela já fala assim, responde: ah, transei 2 vezes na semana. A gente já relaciona, então, a nossa sexualidade com o outro, né? Que não é por aí, né? Quando a gente pensa em sexualidade sagrada, a gente tem que voltar o foco para nós, né? Então, a sexualidade, como que está a minha sexualidade, né? E aí a gente já desconstrói muita coisa, porque grandes problemas que a gente tem com mulheres é que a gente experimenta a sexualidade a partir do ponto de vista do outro, por exemplo, né? E então, ou é para agradar o outro, é para fazer o que o outro quer, ou cair naquela grande armadilha da sociedade patriarcal que é falar que você é livre sexualmente quando você não é livre sexualmente, né? Tanto que a gente vê que qualquer coisa que venha de cunho sexual feminino é taxado como algo muito ruim, né? Punido. Se a gente vê uma mulher livre sexualmente, a gente já ouve aqueles nomes, né? Ah, é vagabunda, não se dá o respeito, né? E a gente tem muitos problemas com isso, né? Como, por exemplo, os homens liberando vídeos de relação sexual das mulheres, né? Sim. Então, assim, são muitos aspectos da sexualidade feminina que não está num lugar sagrado por conta da forma que o paradigma de dominação vê, né? Porque se a gente perceber a sexualidade no patriarcado, ela é pautada na pornografia, né? E não tem como a gente falar desse tema e não falar de pornografia. De objetificação, né? De olhar para a mulher como sendo a periferia dessa história e a vontade, o desejo do homem como centro, né? Como ela sendo um objeto, né? Na verdade, né? A pornografia, ela perturba muito a construção do masculino também, né? A gente vê um masculino construído em cima da pornografia e questões que vão acabar desacralizando a mulher, porque vai tratar ela de forma objetificada, vai tratar ela como uma forma de dominação ou submissão, né? A gente entra nesses joguinhos de quem domina e quem submete, ou uma sexualidade agressiva, né? Muitas vezes, onde muitas mulheres que eu vejo ficam tendo relações mesmo com dor, por exemplo, né? Sentindo dor durante a relação, sentindo dor de estar na relação, né? Não sentindo vontade, né? Então, como que a gente lida com todas essas nuances, né? Da forma como a sexualidade é colocada nesse lugar não sagrado, né? E colocando a mulher, então, como um algo à parte da sexualidade, né? Então, é como se a gente fosse um adereço dessa sexualidade que é masculina e que não é nossa, né? E a ideia da gente tratar como sagrado, né? Então, o sagrado feminino da sexualidade, através da espiritualidade feminina, é falar assim: essa sexualidade mulher é sua, né? E como que você pega de volta essa sexualidade e começa a trabalhá-la de um ponto de vista a partir do seu, né? Da sua construção do que seria a sexualidade, na verdade, que é bem isso, é desconstruir primeiro, liberar esse registro ruim, né? Que muitas mulheres, tem muitos que chegam para mim, muitas mulheres já passaram por abusos, por exemplo, né? Então, e é um índice alto.
até mais alto do que eu gostaria, né? Sim. O que eu acho bem preocupante, né? A maioria já passou por algum abuso ou já fez... No mínimo assédio, né? Assédio, né? Ou já fez muitas relações sem querer, né? Então, essa é a grande questão. E como que a gente começa a resgatar o protagonismo feminino da própria sexualidade. E aí sim, depois eu começo a compartilhar essa sexualidade, né? Primeiro eu tenho que construir ela internamente dentro de mim, ela tá fortalecida dentro de mim. Então, quando a gente pensa em sexualidade, né? Pensem agora, né? Como que tá a sua sexualidade, né? E quando a gente pergunta de sexualidade, a gente pensa como que tá a minha energia, como que tá a minha vitalidade, como que tá a minha disposição, como que tá o meu tesão de viver. É isso que eu falo, é fome de vida. A questão da gente olhar para nossa sexualidade é olhar quanta fome de vida eu tenho. Sim, sim. Porque a gente tem diversos... eu falei ontem, né, a questão de diversos níveis, né, espirituais. Isso. Então, a sexualidade ela também vai passar por diversos níveis, né, que a gente pode experimentar a sexualidade, em diversos níveis. Então, o nível básico, né, nível material é exatamente a gente começar pelo como que eu me sinto fisicamente, né? Então, quando a gente está com uma sexualidade boa, eu sinto fisicamente bem, né? Eu gosto de mim, né? No sentido assim, quando eu gosto de mim, eu me cuido, né? Porque a grande questão de quando a gente fala como que está a sua sexualidade é o quanto você está se cuidando. Né? Isso é uma grande premissa da sexualidade. Quando você tá se namorando, quanto você tá olhando pra você com aquele olhar de amor mesmo, de olhar e falar, e não é só assim, olha só como eu sou gostosa, mas de... E também, né? Também. E além disso, olhar pra todo esse aspecto de como eu uso essa energia que a gente chama de sexualidade a favor de trazer vida, trazer tesão para todos os pedacinhos da nossa vida. Tem ali a conexão com o nosso corpo e a sexualidade, a expressão dela pode vir a ser uma ferramenta fabulosa para a gente se conectar com o nosso corpo, mas não é só isso, né? Tem muito mais camadas aí nessa história, porque é uma questão de autoexpressão. Sim. De como a gente quer se colocar no mundo porque a nossa alma tá pedindo. Sim. E ela tá pedindo pro gato subir aqui no colo dela agora, por isso que ela tá fazendo assim. Desculpa, eu tô distraída. Mas eu tô focada em você. Então, quando a gente tá nesse nível material, a gente engloba tudo isso que ela trouxe realmente, né? No nível material e também no nível de sempre pensar nessa questão de pensar em se namorar mesmo e de se seduzir mesmo também, né? Exatamente. Porque quando você tá bem sexualmente, você quer se tocar, e no sentido de se tocar, a gente tem muitos tabus, né, da questão de se tocar sexualmente, né? A gente já começa desde pequeno reprimindo o se tocar, né? E a gente tem a fase de desenvolvimento da criança, que é a fase onde ela vai, claro, né, experimentar, e a forma como a gente lida com isso é a forma das nossas próprias crenças. Muitas vezes a gente já pune a criança, e a gente pode pensar em nós, como que foi pra nós, como que os nossos pais lidaram com a nossa própria sexualidade, se a gente era punido porque estava se tocando, se a gente podia, por exemplo, né, se masturbar livremente, ou se já vinha alguém cortar a sua masturbação. Eu vejo muitas mulheres que não se masturbam de forma alguma e não querem nem ouvir falar a palavra masturbação, elas já se contorcem assim, né? E isso já diz muito da nossa sexualidade, né? Por que eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer isso comigo? Porque a masturbação ela é a primeira relação que a gente estabelece. E como que eu quero ter uma relação sexual com o outro se eu não tenho comigo mesma em primeiro lugar? Sim. Porque a masturbação ela é um caminho incrível de autoconhecimento, de você experimentar os seus próprios limites, de você experimentar onde você quer, né? Onde que você quer depois que o outro vá, até onde você quer que o outro não vá, porque só você vai sozinha, por exemplo, vai ter coisas que só a gente vai fazer. E eu não quero mesmo que o outro faça. E não é por nada. É porque aquilo, por exemplo, é muito pra mim, né? Tem momentos, né, por exemplo, quando você começa a desenvolver a masturbação, você começa também a quebrar crenças também. Crenças do feminino, que o feminino não pode sentir prazer, por exemplo. A gente tem um inconsciente coletivo muito, espiritualmente muito forte com relação à sexualidade, porque a gente ainda tem lugares no mundo em que as mulheres perdem, né? Sim, onde elas têm os clítoris, por exemplo, né? Cortados ali, e elas ficam sem aquela partezinha que veio com você só para te dar prazer. Só pra isso, né? Então isso já diz muito, né? Que eu tenho algo em mim
que é só para me dar prazer. E o quanto a gente precisa trabalhar a questão dessa realmente de, né, ancestralmente a gente ser punida por sentir prazer, né, onde muitas mulheres ainda são punidas, elas não podem sentir prazer, então esse órgão é removido. E o quanto a gente ainda tendo esse órgão, remove ele também da nossa vida, né? E a gente não se permite sentir o prazer pelo prazer. Sim. Não importa, né? Sim. É aquela coisa assim, eu quero sentir prazer, eu não preciso justificar o meu prazer não precisa estar necessariamente direcionado para outra pessoa, ele primeiramente precisa estar direcionado para mim. Então, a questão do tabu em volta da masturbação, por exemplo, que não tem no masculino, por exemplo, o masculino é super incentivado. É incentivado, né? E tem até homens que masturbam um ao outro só pro prazer. Imagina se pegar mulheres fazendo isso, que absurdo, o que vocês estão fazendo, né? Já vão taxar de N coisas e os homens podem experimentar o corpo deles e um do outro, e muitas culturas e não são taxados de gays nem nada, né? Então a gente tem essa questão da masturbação masculina ser incentivada, né? Incentivada e louvada. Nossa, olha como meu filho é vigoroso, né? Ele se masturba ou já levam ele pro puteiro. A gente tem essas questões da pornografia que já vão começar a deturpar o masculino e a forma como o masculino vê o feminino. Mas se a gente olhar para o nosso lado, né? Como que a gente também deturpa o prazer feminino, né? E muitas vezes também leva o prazer feminino para um lugar também muito agressivo. Exatamente. Né? De violência mesmo. Exatamente. Muitas de nós que, por exemplo, começamos a nos liberar sexualmente, acabamos indo para esse outro extremo, né? De primeiro não ter nenhum tipo de consciência a respeito de si mesma, mas aí quando começa a querer e gostar de fazer sexo, vai pro lado de eu tenho que fazer sexo para ser e eu tenho que ser a puta na cama. Que tem aquela expressão terrível, né? De ser a lady na rua e a puta na cama. E isso também é uma crença extremamente limitante pra gente, né? De criação de intimidade, de olhar para esse lugar, por exemplo, da masturbação e da nossa expressão de sexualidade da gente com a gente mesma como um lugar de criação de intimidade com o nosso próprio corpo e com a nossa própria energia. E de descoberta de como essa sexualidade se expressa em você, né? Exato. Porque eu tenho muitas mulheres que chegam até mim também, por exemplo, que elas acabam assumindo um papel, que é o papel da puta mesmo, né? Exatamente. No sentido que é assim, então eu vou agir dessa maneira no relacionamento com o homem. Então ela faz altas coisas que não é natural para ela, porque, não é assim que dizem? Exatamente. Né? Então ela se coloca... Não é assim que eu vejo, né? Porque aí vem a pornografia, não é assim que eles querem que a gente... Sim, aí você fica fazendo aquelas altas coisas que não é seu natural, não é nada contra. Se você acha legal fazer isso, se é seu natural, faça. Não é? A gente está partindo dessa premissa. Mas agora a gente está falando de coisas que a gente acaba atuando em cima desse papel da mulher na pornografia também e nos filmes, que vai muito em cima desse papel da family fatale. Da performance, Sim, né? Que não é um sentido livre, né? Porque a gente acaba caindo num lugar onde a sexualidade feminina não é livre, ela ainda é punida e ela ainda é colocada em 2 lugares apenas, né? Então, ou você pode ter uma vida sexual, né? Até um certo ponto, né? A Maureen Murdoch, no livro dela da Jornada da Heroína, ela fala muito isso, né? De que a gente tem uma sexualidade livre até onde o patriarcado deixa você ir, né? Então não é livre, é um falso livre, né? A gente tem um falso livre dentro da liberdade falsa que eles nos dão e a gente acha que estamos livres. Super conquistando o nosso espaço. Sim. Não é exatamente. A gente conquistou muita coisa, mas a gente ainda precisa se conquistar. É quase, sabe, uma expedição. Exato. Vamos imaginar que a gente tem que fazer essa expedição primeira pelo nosso corpo, com o nosso corpo, né? E isso fica ainda mais dificultado quando se toma pílula ou qualquer anticoncepcional, porque isso fica mais difícil ainda, né? De se explorar, porque a gente já não tem essa instrução desde pequena, né? Porque as nossas mães... Quantas de nós temos mães de nossas... E as nossas mães tiveram as suas mães que não falaram sobre sexo? Alguma de vocês tiveram, por exemplo, mãe que chegou falando abertamente sobre sexo? Eu não tenho. A minha mãe tem pavor de falar sobre isso. Sim. E a mãe dela não falava também, né? Sim, e sim. Isso é terrível, por exemplo, uma mulher chegar, por exemplo, na lua de mel, como eu vejo mulheres que chegam na primeira relação e não tiveram instrução sobre aquilo. Por quê? Porque elas não puderam experimentar por elas mesmas. E aí, quando elas chegam naquele lugar com um outro corpo, que experimentou a sexualidade de um outro jeito,
muitas vezes de um jeito que não vai ser bom pra você, né? E aí esses dois mundos se encontram. Sim, e exatamente. como que você faz isso, né? Exatamente. Como que você faz com esse encontro de uma mulher que muitas vezes não foi preparada, nem ela sozinha e nem por uma outra mulher, com um homem que foi preparado através da visão pornográfica e patriarcal. Sim, e muitas de nós hoje estamos sendo preparadas por essa visão também, né? Pornográfica, da performance, do ser, né, a gostosa que provoca o desejo masculino e olhar para isso como se isso fosse um empoderado e, na verdade, só tá se embrenhando em outra via sem saída nessa questão, né? Ou então a gente aprende sobre sexualidade muito sobre a intelectualidade. Eu aprendo, eu leio, mas eu não atuo sobre isso em mim, né? Eu sei da onde os bebês vêm, eu sei que existe, né, a mecânica do pênis na vagina e de outras coisas, mas eu não começo a usar isso em mim, eu não começo a experimentar isso eu comigo mesma. Eu vou pegar o gancho aqui da Lígia, ó, porque ela falou sobre o pós-parto, né? Uhum. Eu acho que é super útil para falar para todas as mulheres, né? Acho que é bom para até pegar o gancho, porque a Lígia tá falando da questão do pós-parto, da libido, né? E aí entra exatamente no que ela está falando agora, por isso que eu já aproveitei o gancho, que é a questão da penetração, tá? A Laura Gutman fala muito isso, da questão da sexualidade feminina, né? E no pós-parto, e a gente pode estender isso para todas as nossas fases, onde isso vem da pornografia, né? Porque na pornografia é valorizado somente a penetração. Sim. E mesmo quando a gente vê pornografia de duas mulheres e de dois homens, continua com a ênfase na penetração. Então, assim, não importa a questão de escolhas de com quem que eu vou me relacionar. A gente está falando da questão da simbologia e do que é enfatizado. E é enfatizado a penetração como sendo a grande realização e o foco da relação sexual. E isso muitas vezes a gente vê na mulher na própria masturbação, focando muitas vezes também na penetração, focado com ela. E ela também está limitando a experiência da própria sexualidade. Exatamente. Quando ela fica focada só nisso, né? Achando que é só penetração, dou uma gozadinha, minha sexualidade está incrível. E quando a sexualidade é muito maior do que isso, muito mais ampla do que isso. Sim. E a Laura Gutman enfatiza isso muito para pós-parto, falando de como que a gente desconstrói essa ideia de que penetração é sinônimo de relação, é sinônimo de amor, é sinônimo de fazer sexo. E o quanto a sua libido, muitas vezes ela caiu porque ela já está, claro, sendo suprida pela ocitocina e todos os hormônios da amamentação, né? Mas muitas vezes as mulheres que estão em outros momentos, que estão, por exemplo, tomando pílula, onde também a libido cai, ou a gente está numa relação que a nossa libido cai porque é desanimadora, né? Sim. E o quanto isso acontece exatamente porque nós, como mulheres e homens, limitamos a expressão da nossa sexualidade. E muitas vezes a gente não quer penetração, a gente quer outras manifestações da sexualidade. Ela é muito mais ampla do que isso. A pornografia fode com a gente, literalmente. Eu queria falar isso porque tá? Ela fode com a gente, fode a tua mente, fode a tua visão, ela estraga a sua amplitude de relação, e aí a gente sai do sagrado, a gente entra num lugar profanado, porque quando você limita e fica só nesse estreito buraco que você, né, precisa desbravar a qualquer maneira, né, a gente... Não é isso. Né? Não é só isso. Por que tem que ser só isso? Sim. Muito pobre ser só isso. É muito pobre. E a gente pensa nessa questão, né, de não só falocêntrica, mas também de considerar sexo só as coisas quando a gente usa nossos órgãos genitais. E isso tem, por exemplo, quando a mulherada começa a usar método de percepção da fertilidade, que é uma das coisas que a gente pode usar, por exemplo, para evitar a gravidez ou para querer engravidar de uma forma mais consciente. E fala assim, tá, mas aí quando eu tô com mais libido é justamente quando eu tô mais fértil e eu não quero engravidar. Como é que vou ficar sem fazer sexo nesse momento? Olha a mentalidade fechada que a gente tem, que é só sem perdão nenhuma da expressão, é só pinto na buceta. Não é, né? A gente tem um corpo inteiro para ser usado, para poder provocar prazer na gente. Muitas vezes a gente não tem nenhuma parte do nosso corpo desperta, incluindo a nossa própria vulva, vagina, clitóris. Exatamente. E a gente tem diversos meios
de trazer, de sentir prazer. Porque Exato. essa que é a grande questão, né? Ok, se eu não quero engravidar, como que eu posso me dar prazer? E mesmo com o outro, se você quiser também. Exato. Vocês podem se dar prazer de tantas maneiras, né? Exatamente. A gente precisa abrir um pouquinho a mente, porque, exatamente, a gente precisa se desintoxicar de pornografia, gente, de verdade. Precisa ser um detox de pornografia da nossa mente, porque senão a gente nunca vai poder experimentar as dimensões sagradas da sexualidade. E aí a gente vai ficar nessa visão falocêntrica, independente de relações, porque muitas mulheres às vezes buscam outras mulheres para sair disso e continuam tendo relacionamentos, perpetuando, exato. Né, dessa maneira que não é libertador e nem empoderador, porque o verdadeiro libertador e empoderador é eu falar assim, nossa, eu tô muito fértil, e aí você já segue essa manifestação da sua fertilidade para onde ela te leva, como por exemplo, dançar, como por exemplo, fazer massagem, como por exemplo, tocar os seus pés na terra e sentir o prazer do contato. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de dimensões que vão do material até o nível espiritual. Eu posso ter uma experiência de êxtase espiritual também. Eu posso sentar ali, meditar e usar essa fertilidade, a sexualidade para ir além na minha prática, por exemplo, e conseguir avanços incríveis. Eu já tive isso em fases que eu fiquei celibatária por escolha e experimentando o uso da energia na prática. Eu percebi, eu senti esse movimento orgásmico escrevendo, coisa que eu nunca tinha sentido, assim, que eu escrevo com facilidade, tá? Não é uma coisa de, nossa, eu preciso suar. Meu professor falava, era inspiração e 99 suor. Pra mim é 1% suor e 99 inspiração, porque eu só escrevo quando eu tô inspirada. Só o download. Né? Mas perceba que quando eu tava nesse movimento de recolher a minha energia, quando eu escrevia era orgásmico, porque eu terminava e ficava... E isso é maravilhoso, porque você pode ter isso com qualquer coisa. Você pode comer. Acabamos de comer e a gente teve esse... A razão do nosso atraso está aí, numa foto. Nós estávamos envolvidas sexualmente com o nosso alimento. Porque Sim, isso? Pra mim tem muito esse aspecto. Muito, muito, muito. É o lugar onde a gente se permite se envolver com o prazer da gente com a gente mesma. E esse prazer, por exemplo, de eu ter feito a comida, que exatamente era a comida que estava o meu corpo chamando para fazer. E na hora que essa comida entrou, ela fez completo sentido. E muitas vezes a gente acha que a nossa expressão de sexualidade só tem sentido nas coisas em que a gente que é classificado pela sociedade como energia sexual, que é sexo. Não. De penetração. Ponto. Não. E não, tá em tudo. Permeia absolutamente tudo. Afinal de contas, como é que diabos a gente nasceu? Da onde viemos? Né? A gente é originado da energia do sexo. Se a gente é originado da energia do sexo, tudo permeia. O sexo permeia absolutamente tudo da nossa vida. E quando a gente fala de energias de sobrevivência, como por exemplo comer, é uma ligação quase que direta nesse sentido. Tudo bem, porque então... é o cérebro reptiliano. Exatamente. Né? Primeiro de tudo, a gente tem um cérebro reptiliano. Exatamente. Que está ligado com o instinto, né? E se a gente começa a trazer uma questão espiritual, a gente tem a energia do feminino, que é a mulher primitiva, que é a mulher selvagem, que é a mulher indomável, que habita dentro de nós. Sim. E que sim, ela é completamente instintual, né? A mulher selvagem, a mulher primitiva, ela tá ligada com a terra, então ela tá ligada numa sexualidade que é experimentada na natureza, por exemplo, né? Observa como a natureza é sensual e sexual, né? A gente observa isso nas plantas, nas flores, né? No formato, por exemplo, das rochas, das montanhas, Sim. dos lagos. A gente pode ter experiências de forte cunho sexual na natureza, na comunhão com a natureza, né? na libertação dessa energia. É sair desse centro e libertar ela para que ela comece a espiralar através de você, através de outros meios, né? Então, o primeiro convite que você pode se fazer agora é então pensar assim, como que está a minha energia sexual, né? Como que ela está, e quando eu penso nesse nível, a gente tem que pensar em vários níveis de energia, né? A gente tem diversos níveis de energia, desde o tesão de viver. Por exemplo, você pode ver que a sua sexualidade está boa quando você acorda com tesão para aquele dia, né? Isso é bom, né?
E você vai perceber que naturalmente, como é na natureza, vai ter dias que você não acorda com tesão pra nada. E tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Porque a gente tem uma demanda falocêntrica de que precisamos estar com o falo ereto, né? 24 horas por dia, 365 dias do ano. Isso pra todos nós, né? É uma coisa tipo como se fosse uma imposição, né? Subconsciente, inconsciente, consciente, subliminar, em todos os níveis. E isso é algo do qual a gente tem que se despir, porque senão a gente não pode transcender essa camada e começar a experimentar, por exemplo, a sexualidade, às vezes através do amor mesmo, dos sentimentos, das emoções. Do afeto, do cuidado. Né? A gente, por exemplo, a gente limita a nossa expressão sexual também com apenas pessoas com as quais você se envolve sexualmente, por exemplo. E não é só isso também. Nós podemos ter experiências sexuais, por exemplo, como a mãe amamentando o filho, como a mãe parindo, né? Como você quando está entre amigas, porque quando você está entre mulheres nós liberamos ocitocina, então se nós liberamos ocitocina nós estamos tendo uma experiência sexual juntas. E que não tem nada a ver com lesbianismo, não tem nada a ver, a gente tem que começar a separar essas coisas, sabe? Porque senão a gente limita até as próprias relações. Exatamente. E nós limitamos a nossa sexualidade, muitas vezes eu vejo mulheres que às vezes se segura porque acha que pode ser lésbica, né? Ou homem. Então eu não vou abraçar muito porque que eu sou gay. E você percebe que não é isso. Aí a gente está reprimindo a nossa energia que está só ali se manifestando naturalmente pela convivência. Porque a sexualidade ela é isso, ela é relação, né? Primeiro uma relação sua consigo mesmo, depois uma relação de você com a natureza, com as pessoas, com os meios, com os fatores, independente das suas escolhas, né? As suas escolhas são suas e não interessam a ninguém, mas a manifestação sexual precisa se libertar de todas essas outras coisas. Exato, acho que a nossa identidade sexual não deve limitar as nossas experiências de expressão de sexualidade e nem as nossas expressões de sexualidade definem a nossa identidade sexual. Com certeza não. E essas questões todas de os outros terem que saber para botar a gente dentro de uma caixinha a respeito de como a gente se expressa sexualmente, é problema dos outros, não é problema nosso. Exatamente. E essa necessidade de colocar em caixinha só limita a forma como a gente olha para essa expressão de vida, para essa expressão da sexualidade, e ao invés de contribuir para ela. Muitas vezes é muito importante a gente olhar para a nossa identidade sexual como uma forma da gente olhar, né, se autoconhecer, olhar para si mesma, se amar por a gente ter essa identidade, por ter essa expressão. Mas quando isso começa a limitar a gente, né, isso na verdade não fica mais a serviço. Sim. Isso faz com que a gente possa até se amar menos porque, mas eu não sou atraída por esse tipo de pessoa, por que agora eu tô começando a me sentir atraída por outra, eu tô traindo a mim mesma? Tem essa loucura que reside na nossa cabeça, porque a gente fica sempre colocando, de novo, a nossa relação da sexualidade no que o outro quer, pensa e deseja da gente, não do que faz sentido pra gente naquele momento. Isso. E muda de momento para momento também. Sim. E isso limita a fertilidade também, né? Nossa, muito. Porque a gente começa, como eu coloquei lá na página, a gente começa a achar que nós somos férteis só devido a certas circunstâncias, ou que nós somos férteis só para reproduzir. Né? E, por exemplo, né, a fertilidade, no sentido amplo, não só de corpo, né? Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos férteis só quando a gente tem o muco lá. Se eu não tiver esse muco, eu não sou uma pessoa fértil. E a gente tem que desmistificar isso, porque a fertilidade ela não está ligada, se lembra? A gente são vários planos. Então não é só porque no físico, agora eu não estou com esse muco, que eu não tenho a fertilidade acontecendo em outros níveis. Né? Por exemplo, nesse último ciclo e no meu outro ciclo, eu não estou com muco fértil. Mas eu estou numa fertilidade, assim, incrível mesmo. Assim, tá vindo insights, tá vindo ideias, eu estou me sentindo maravilhosa, como se eu estivesse desfilando numa passarela mesmo, assim, estou me sentindo linda, maravilhosa, estou me olhando no espelho, me amando. Isso quer dizer que eu não estou fértil? Só porque o muco está dizendo que eu não estou fértil? Não, eu estou. Só que eu estou fértil para outras coisas, porque essa que é a questão. Assim como a gente limita a sexualidade, nós limitamos a fertilidade. E eu vejo muitas pessoas sofrendo de infertilidade, não tendo problemas de infertilidade, né? Exato. Várias questões. Nossa, quantas chegam até mim falando assim, mas tá tudo certo nos meus exames.
Sim. Ou outras que chegam até mim com problemas sérios, tipo endometriose, e porque começam a despertar essas outras funções da fertilidade, conseguem engravidar, levar uma gravidez a termo e, por exemplo, uma das minhas clientes está com uma filha de 2 anos de idade. E aquela A endometriose está lá ainda. E aquela questão que eu acho legal você falar, da questão do dia fértil, né? Sim. Acho que é legal falar isso pra elas. Acho que nem todo mundo sabe. Dessa questão da nossa percepção da fertilidade. Que a gente tem que estar fértil sempre Exatamente. Dia, Aí também, uma visão super atrasada que ainda é colocada pra gente em relação a como nosso ciclo menstrual e nosso ciclo de fertilidade funcionam, né? Normalmente a gente aprende no 7º, 8º ano de escola que a gente tem um ciclo de 28 dias, sempre, né? E que a gente sempre vai estar fértil no 14º dia do mês, do ciclo. E isso faz com que, por exemplo, muita gente seja filha de tabelinha. Por quê? Primeiro de tudo, nem toda mulher tem um ciclo de 28 dias. Nem toda mulher que tem ciclos de 28 dias vai ter todos os ciclos de 28 dias. Nem toda mulher que não tem ciclo de 28 dias tem alguma coisa de errado com ela, né? E mesmo quando a gente fala assim, um ciclo considerado saudável tem entre 26 e 32 dias. Se eu tô fora desse padrão estabelecido, tem alguma coisa muito errada comigo. Como, por exemplo, acontece muito das pessoas que saem do anticoncepcional. Mas eu não tô menstruando. Leva, às vezes, de 3 a 6 meses, até mais. No meu caso, foi quase 1 ano. Então tá, né, fico desesperada, achando que nunca mais na minha vida eu vou conseguir menstruar de novo naturalmente, ou ovular novamente, né? E quando a questão é que não só cada mulher é uma, todas temos a nossa bioindividualidade, temos constituições, temos questões de saúde como ovário policístico que interferem nisso, né? Amenorreia, menstruação irregular por diversos motivos. Mas também a questão da gente olhar para esse processo todo e saber que cada ciclo é um ciclo. Cada momento que a gente está vivendo, nosso ciclo vai ter uma qualidade diferente. Quando o meu ovário direito está foliculando, por assim dizer, para poder tentar ovular, a gente vai ter qualidades de energia diferentes de quando o ovário esquerdo está fazendo isso. Então, quando a gente começa a usar um método de percepção da fertilidade, a gente conhece como é que o nosso corpo funciona a cada dia. E não mais eu tenho que entrar num padrão de quantidade de dias, de ovular de determinada forma, de necessariamente em determinado dia, e necessariamente esse vai ser o padrão, e se eu saio desse padrão, eu tenho que sair desesperada para tomar algum medicamento para regular a minha menstruação, né? Essa questão de uma menstruação regular é de uma visão de que o corpo é uma máquina. E não só, o corpo de qualquer ser humano não é uma máquina, mas o corpo da mulher é menos ainda, né? Sim. Essa questão de a gente respeitar que o nosso corpo está funcionando daquela forma naquele ciclo é mais importante do que a gente achar que, porque eu tenho ovário policístico e menstruação irregular, eu tenho que buscar a qualquer custo ter uma menstruação regular. Muitas vezes a custos de outros pedaços da nossa saúde, porque mandam a gente usar o anticoncepcional para regular a nossa menstruação, sendo que quando a gente usa contracepção hormonal, a gente não está ovulando nem menstruando de verdade, né? E muitas mulheres não vão ovular no 14º dia, como se diz obrigatoriamente, né? Que ovule. Sim. Como, por exemplo, eu não ovulo no 14º dia, eu ovulo no 10º. Eu ovulo depois. Então, né? E muitas mulheres são ditas pelo médico como infértil por conta disso, né? Porque elas vão fazer os exames no 14º dia e ela já ovulou, ou ela ainda vai ovular. Sim. E aí, mas você tem um problema, porque no 14º dia que eu quero que você ovule, por favor, você não está ovulando, então você é infértil. Então muitas mulheres vêm com essa tristeza e lembra que tudo que a gente acredita se torna muito mais forte. Muito mais verdade. Então, muitas vezes ela começa a ter expressões da infertilidade na vida como um todo porque ela acreditou no que foi dito para ela e ela não teve a oportunidade de perceber o que o corpo estava dizendo para ela. Sim, até vai em conta do que a Elisa tá falando aqui. Tem problema de engravidar depois dos 40? Isso... Por quê?
qual é a questão? Se você está ovulando, se você está menstruando. E se você engravidar, é porque você está saudável, né? Já para começar. Para começar, um corpo que não está se bancando não consegue engravidar. Com certeza. Né? Então, eu tenho uma cliente que, eu brinco com ela, que se ela tivesse levado os resultados do exame dela, ela tinha 41 anos de idade, se ela tivesse levado os resultados dos exames de sangue dela pra médica dela, a médica dela falou que ia falar pra ela que ela ia ter muita dificuldade de engravidar. Com uma relação sem camisinha, ela engravidou. Eu tenho um monte de aluna, né? Eu então tenho experiência você de que é doula, né? E educadora perinatal. Já tive muitas alunas que engravidaram depois dos 40. Muitas. Sim. Assim, felizes, tá? Porque se você tem alguma questão séria, você vai saber, você vai descobrir, né? E, assim, mas no geral, se você tá feliz, saudável... O corpo engravidou, tá feliz. O corpo ovulou, tá feliz. E muitas vezes a gente... que eu acho muito legal, porque ontem perguntaram da respiração ovariana, respiração é verdade. ovárica, e ela nos ensina muito sobre isso, sobre desprogramar nossa mente de limitar a fertilidade, né? A primeira vez que eu comecei a estudar a respiração ovariana por mim mesma e experimentar no meu corpo, eu achei tão fantástico, porque eu podia pegar aquelas, né, sementinhas que o seu ovário está produzindo e usar ela para outra coisa. E eu falei, gente, eu sou incrível. Sério, eu me achei incrível. Olha aí, superpoderes, como a gente estava falando ontem. Eu me achei incrível. Eu falei, como que nunca ninguém ensinou isso pra mim? Né? Como que, né? Eu sempre usei a força ovulatória para 1000 coisas, mas como que ninguém me ensinou de verdade a pegar toda a potência que os seus ovários têm e usar para o que eu quiser, né? Como, por exemplo, a respiração ovariana, você aprende a pegar aquela energia que o ovário está produzindo e levar para curar alguma parte do seu corpo. Olha que incrível isso. Eu acho isso incrível, gente. Vocês não acham isso incrível? É incrível. Vamos falar aqui com o pessoal que tá no teu... Não Deixa eu sei ver se tem... Tá Vixe, rolando Maria. muito papo aqui. Você acha o quê, dona Ana Paula? Peraí, galera. Tô aqui no outro dispositivo. Oi pra todo mundo. Depois eu... Estamos lá no canal do Devi-Chala também. Tem uma mulherada incrível lá, Boa tarde, também falando. Bom dia, boa noite. Performática. A gente faz performance aqui também. Vamos ver aqui se tem pergunta. Nossa, tem uma galera aqui. Essa visão geral. Depois, na menopausa, né, também, né, é ótimo, André, a gente pode ter uma vida incrível sexual em qualquer fase, na verdade, né, em qualquer momento. E essa questão da respiração ovariana, pra mim, quando eu descobri, foi tipo mind-blowing. Falei, nossa, agora ninguém me segura, né, porque é isso, né. A gente deixa de aprender essas coisas deixam de segurar até a gente, porque deixam de chegar até a gente exatamente porque, depois que chegar, cara, ninguém segura. Sim. Ninguém segura essas mulheres que aí sim, tem uma sexualidade livre. Porque quando eu, por exemplo, tenho esse poder de pegar e fazer o que eu quiser com a energia dos meus ovários, tá? Meus, dela, e ela faz o que ela quiser, você faz o que você quiser com os seus ovários, e quando eu pego, eu falo, esse mês... Não, obrigada. Eu vou usar pra outra coisa. Eu vou usar pra minha espiritualidade, por exemplo. Eu vou usar pra curar meu estômago que não tá legal. Eu vou usar pra curar uma emoção que eu tô guardando aqui há muito tempo, né? Eu vou, sei lá, né? Eu vou usar pra qualquer coisa. Ou eu vou pegar esse potencial e vou direcionar ele pra criação de um projeto, né? Que eu quero impulsionar. Ou eu vou usar essa respiração ovariana como, por exemplo, né, eu já ensinei muito em cursos de pré-parto, pro parto. Eu vou pegar essa energia ovariana e vou usar pra parir. Focar nisso, né? Pra parir a criança. Sim. Então, qualquer coisa. É muito interessante isso que você está falando, porque a grande maioria das mulheres que chegam até mim tomando pílula e a única coisa que segura ela, ou talvez a coisa mais forte seja o medo de engravidar, não sabe que tem ferramentas como essa. Como a respiração ovariana. Como a respiração ovariana, em que a gente pode continuar fértil, De outra maneira. mas usar essa fertilidade de outra maneira. Esses dias lá dentro da comunidade Ame-se por Inteiro, as participantes do Contracepção Consciente estavam conversando e falando exatamente sobre isso. Uma delas falando assim, então pra que eu quero incentivar a minha ovulação se eu não tô querendo engravidar? Muito pelo contrário, eu tô longe de querer engravidar. Eu falei, nossa, imagina se você tá travando, né? Por exemplo, usando algum
algum fitoterápico. A gente estava conversando sobre o uso do chá de hibisco, está sendo muito usado para a galera engravidar, e ele tem efeito antifertilidade, porque na verdade ele eleva os níveis de estrogênio no nosso corpo, né, entre outros mecanismos. E muita mulher toma aí para diurético sem parar. Toma para perder peso como diurético, e depois tenta engravidar, não consegue. Ou quem, né, não tá querendo engravidar vai usar achando que assim, então eu tô resolvendo a minha parte de não engravidar. Mas compromete exatamente a fertilidade, porque impede a ovulação. E quando a gente impede a ovulação por meios externos, a gente está forçando uma barra. Agora, quando a gente usa mecanismos como esse, como a respiração ovariana, ou quando a gente olha para essa nossa fertilidade, ok, hoje eu tenho chance de engravidar se eu fizer sexo com penetração do pênis na vagina, ejaculação perto ou dentro da vagina, e me limito em relação a isso, de não usar esse tesão todo que surge nesse momento para outras coisas, mesmo que eu não saiba a respiração ovariana, mas eu uso essa energia para servir a outras coisas abraço essa libido que está forte de outras maneiras também, que não precisam ser só para servir para o sexo, é incrível, é fabuloso. Então, quando a gente começa a se relacionar com a nossa fertilidade, ampliando a nossa visão de que a gente olha para a fertilidade não mais com medo dela, mas como um superpoder, como aliada da gente, como uma coisa fantástica, um processo fantástico, não tem mais como medo de engravidar fora de hora impedir a gente. Sim. Porque a gente passa a usar a energia de amar esse processo do nosso corpo e não mais de temer o processo do nosso corpo, né? E isso faz com que o nosso corpo imediatamente comece a ficar mais saudável. Sim. E aí a gente não precisa mais ficar se degladiando de mas eu tô comendo tudo direitinho pra ficar com um ciclo menstrual bacana, mas eu tô fazendo esse processo, esse tratamento e eu não consigo deixar meu ciclo regular. Muitas vezes porque você tá com medo de ovular. E quantas mulheres estão aí com uma infertilidade inexplicável, na verdade, alimentadas por um medo de décadas, alimentados pela pílula também, de engravidar fora de hora. Medo de engravidar fora de hora e medo de ser sexual. Sexual, né? exato. De ser sexual e de vivenciar as várias dimensões da sua própria sexualidade, né? E quando a gente faz isso, a gente está negando uma fase da nossa vida cíclica, né? Porque muitas mulheres ficam a vida inteira negando essa fase, porque quando a gente tem várias questões que transcendem escolhas, né, de ser ou não mãe, que é a questão de o quanto eu nego a fertilidade, a gestação e a abundância do meu interior, do meu próprio jardim, universo interior e da minha própria vida. Então, sim, quando nós também temos questões, crenças, paradigmas, questões com o engravidar, né? A gente também tem questões com essa fase do ciclo e nós também estamos sofrendo. É como uma panela de pressão, porque essa energia ela está lá de alguma maneira ou de outra, você querendo ser mãe ou não, você tendo medo de engravidar ou não querendo, né, fugir do diabo como da cruz, né? Mas a questão é que a gente tem que resolver essa parte do ciclo, porque essa parte do ciclo está relacionada com a mulher sensual, com a mulher, né, que tem selvagem mesmo, né, selvagem, que vai vivenciar a sua sexualidade livremente, mas ela também é uma fase da mãe, né, e questões com a mãe, questões com o gestar, com o ser mãe, geram problemas nessa fase também, né, e aí você limita a expressão dos seus ovários, que muitas vezes, né, precisam se manifestar de alguma outra maneira, e muitas vezes eu tenho no nível mental a minha escolha, por exemplo, não quero ser mãe, tudo bem, né? Mas como que eu trabalho com isso dentro de mim? Porque o seu corpo, né? E muitas vezes esse um tipo de pensamento e crença que eu tenho com relação a isso que bloqueia também a sua expressão. Exatamente. Física. Isso é uma decisão que vem do medo, né? Ou essa é uma decisão consciente? Sim.
Livre, liberta. Exato, livre de todas essas questões. Porque a gente não quer engravidar fora de hora porque a gente tem medo de ser julgado. A gente não quer engravidar fora de hora porque a gente sabe que a bucha tá na nossa mão, que a gente não vai ter... Que a gente não tem suporte social. Exatamente. Porque o homem tá livre, né? Porque a sexualidade, percebam como a gente não tá livre da sexualidade, porque a carga sempre cai pra nós. Exatamente. Né? Independente de qualquer coisa, percebam todas as discussões e lutas que nós estamos tendo, né? Pra 1000 coisas dos direitos reprodutivos da mulher. E percebendo que a gente não tem direito nenhum. A gente tá brigando por coisas ainda muito básicas. Então, se nós não temos direitos reprodutivos ainda, nós não somos sexualmente livres. Porque a sexualidade está totalmente ligada com os seus direitos reprodutivos. Independente de quais forem. Sim. Todos eles precisam ser aceitos, porque a sexualidade ela não é só... então eu só vou apoiar a mulher que ser mãe. E o resto não apoio. Então não tá legal. Então não tô abarcando toda a dimensão, né, da mulher. E também quando a gente também foge, né, como, né, esse medo de engravidar ou a negação mesmo, uma negação que não é livre, nós estamos já naturalmente criando um terreno, né, ruim para a menstruação. Porque quanto mais você tem problemas na ovulação, né, com a sua fertilidade, com a sua sexualidade, mais a sua menstruação não vai ser legal. Sim. Não tem como. As coisas não estão dissociadas, gente. Não tem... A gente falou muito sobre isso ontem, né? Essa questão da construção dos sintomas da menstruação, essa construção das doenças do ciclo menstrual, como ovário policístico, mioma, endometriose, cistos do ovário, etc., vem exatamente daí. Essa é a origem. A gente não está muitas vezes em paz com a nossa ovulação. Sim. Em paz com essa nossa energia criativa, com essa energia sexual nossa. Energia sexual, lembra? Energia sexual, a energia da mãe, né? E a energia das duas combinada que forma a rainha. Uhum. Porque essa é a fase da rainha. É a fase da maior plenitude mulher, né? Então, do poder. Da mulher estar em posse de si mesma, né? Por isso que eu gosto de chamar da fase da rainha também, né? Sim. Porque é a fase de eu estar sentada no trono que eu sou. Então eu estou assentada em mim mesma. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, quando eu consigo fazer tudo isso, a gente consegue perceber que a sua sexualidade, a sua fertilidade está totalmente ligada com a sua vida criativa. Uhum. Né? E que a criatividade, né? Quantas mulheres chegam para mim, mas eu não sou criativa, mas eu não consigo fazer esse negócio aí. Sim. Conseguimos fazer absolutamente tudo, é que a gente limita a visão e a expressão da criatividade novamente, né? Se eu não estou vivendo as fases do ciclo como um todo, eu já estou cortando e limitando as diversas maneiras de expressar a minha sexualidade através da criatividade, expressar minha criatividade através da sexualidade, expressar minha fertilidade através da sexualidade, a minha fertilidade através da criatividade. Eles são um tríade. É aquela tríade. A gente não tem a tríade do Espírito Santo, a gente tem a tríade feminina, que é a sexualidade, a criatividade e a fertilidade, porque elas se influenciam. Elas são uma coisa só. Elas têm um interrelacionamento, é um Exato. sistema dinâmico as três, Uhum. né? Se uma tá com problema, eu tenho que começar a olhar para as duas, né? Então, se eu tô com problema na sexualidade, eu tenho que olhar como que eu tô me relacionando com a fertilidade, com a criatividade. Se eu tô com problema na criatividade, como que eu tô com a minha sexualidade, com a minha fertilidade. Não tem como, não há, né? E o que eu mais gosto de ensinar quando a gente fala de mulher cíclica é: nós somos sexuais, criativas e férteis o ciclo todo. Uhum. Isso é fantástico. Isso é tão libertador, gente. Isso é tão libertador, porque a gente se liberta. Eu não sou só fértil quando eu tenho muco. Quando você tem muco, ótimo. Você quer engravidar, é tipo soltar fogos mesmo. É fértil para ter filhos. Então aí eu jogo o homem na cama e vai lá e faz o que você quiser. Faz esse filho e seja feliz, né? Porque é isso, é uma conquista mesmo. Ou essa filha. Ou essa filha, porque realmente, assim, a gestação é algo mágico mesmo. É algo que... É um momento que eu tenho certeza que o universo inteiro conspira para que aqueles dois, né, seres que foram escolhidos por aquela alma, né, escolheu aqueles dois. E aquele momento para estar ali. Então, assim, eu fico arrepiada, que é incrível, realmente, né? Minhas épocas de doula é uma coisa sensacional, realmente, se acompanhar uma mulher nessa jornada, né, de ser mãe, né? Mas não é só isso. Nós somos férteis, criativas e sexuais o ciclo todo. Guarda isso, faz um post, faz um quadro. Pinta na parede da sala. Fica repetindo isso mentalmente todos os dias, porque isso é muito libertador. Isso para de restringir
né, a nossa vida, porque a gente vai continuar sofrendo e desenvolvendo todos os sintomas do mundo enquanto a gente estiver limitando alguma parte de nós mesmos. É o nosso corpo falando, não tá bom, aqui não tá bom, daquele jeito não tá bom. Entende? Ele tá de alguma maneira apontando para algum lugar. Sim. Seja interno ou seja externo, ele tá apontando para algum lugar. Sim. Né? Então, vamos passar rapidamente sobre isso, né? Quando a gente, por exemplo, está na fase pré-ovulatória, que é a fase da lua crescente, da donzela, né? A gente tem um tipo de sexualidade, um tipo de criatividade e um tipo de fertilidade, que é muito voltado para o nosso ego, né? O que eu quero, é muito individual, é muito para você, ou em direção de algo que você quer. Vamos imaginar a deusa Ártemis com a sua flecha apontando para um lugar, né? Ou o signo de Sagitário apontando para algum lugar. Isso é a sua criatividade. Ela é muito focada, muito direcionada. Opa! O gato está tentando sabotar a nossa live. Ou ele quer começar a falar também sobre a sexualidade felina. A gente convida. Vem aqui conversar sobre a sexualidade felina, porque os felinos têm muito a ver com o feminino também. Tem mesmo. Brincadeiras à parte ou não, porque quando a gente fala de campo, tá tudo a ver, né? Tá tudo a ver com o tema. Mas então a gente tem uma sexualidade específica. E muitas vezes as relações que a gente for ter nessa fase é muito mais solta e desapegada. Porque mais aventureira, né? A gente quer experimentar mais coisas. Às vezes você quer a coisa da diversão, da experimentação. Não tem uma receita de bolo de como se faz sexo normalmente. Ou às vezes muito focada pro trabalho também. Também. Muito focada pro seu... Por isso que eu tô aqui, ó, live atrás de live. É uma fase empreendedora, sabe? Então Exato. é como se a gente estivesse empreendendo a nossa fertilidade, a nossa criatividade, a nossa sexualidade. Ela é muito mais cérebro esquerdo. Então ela é uma criatividade mais estruturada, se a gente puder falar dessa maneira. Aí a gente não fica só nisso, a gente tem outros tipos de criatividade. Se a gente for para a fase ovulatória da lua cheia, que eu acabei de falar, né, dos arquétipos, a gente vai ter uma sexualidade, uma fertilidade, uma criatividade muito mais ligada aos 5 elementos e aos 5 sentidos. Porque ela vai usar tudo isso, né? Ela vai ser aquele momento de, às vezes, a preliminar é muito mais importante do que a relação. Vamos parar de chamar de preliminar, inclusive, galera? A liminar, a preliminar, a durante, a depois, às vezes isso sexo começa antes mesmo de qualquer pessoa se tocar. Exatamente, né? Então tem essa questão, assim, de que dessa visualização que eu acho que na fase da donzela e na fase ovulatória, na fase da amante, né? É um lugar muito legal da gente explorar esses outros pedaços da história. De que sexo não... De novo, o sexo não é só penetração. E nessa fase a gente descobre muitas vezes. E sexo não precisa de 2 pessoas necessariamente para acontecer. Na fase ovulatória, muitas vezes, você vai querer estar com outra pessoa. Porque na social, fase donzela, talvez o sexo seja mais para você mesmo, né? Pode ser para o outro, mas pode ser para você também, porque é uma fase mais individualista. Mas na fase da ovulatória e da mãe é uma fase de vinculação, então é uma fase que a gente quer trocar. Então, geralmente, a gente quer isso, né? E é através dos 5 sentidos e dos 5 elementos. Então, pensa tudo que você pode fazer para você e para o outro usando todo esse arsenal. É como se a gente tirasse os brinquedinhos, né? E os brinquedinhos pode ser flor, pode ser aroma, né? Pode ser a natureza, pode ser o olhar, né? Pode ser muitas coisas. Pode ser tudo que pode ser sem a penetração, sabe? Assim, é tudo aquilo que tem ainda, né? Todo o universo que você nunca explorou, talvez, antes, né? De sentidos mesmo. Então, é uma fase muito mais generosa. É uma sexualidade, uma fertilidade muito mais generosa. E uma criatividade muito mais sensorial. Então, é uma criatividade que está ligada com criações manuais. Criações que podem ser culinárias. Eu vou criar uma receita, eu vou criar, né, um jardim, eu vou criar uma ambientação, né? Então eu vou criar com as mãos, coisas manuais, tá? Ou eu vou criar com o outro, em conjunto, por exemplo, né? Considerando o outro. Já na outra fase, na fase da pré-menstrual, que é da feiticeira, por exemplo, é a fase onde a gente precisa ficar mais ligada com o timing, porque às vezes o timing ele passa assim, ó. Às vezes não, quase sempre. Você fala assim, você olha pro outro e você fala, é agora. Se ele atrasar 5 minutos, você fala, você tá vindo na minha direção por quê? O que você quer agora? Aí você já olha com aquele olhar, tipo, tá aqui perto por quê? Sai daqui. Né?
Porque é tudo uma questão de timing, porque é aquela fase que eu falei ontem, onde você quer ser livre, onde você quer se soltar. Então essa coisa de tem que ser de um jeito muito limitador é frustrante, porque aqui a gente já entra no território, simbolicamente, do hemisfério direito do cérebro. Então é livre, muitas vezes... Muito mutável, né? É muitas vezes uma sexualidade na cabeça mental, criação, eu crio todo um cenário, eu posso ter aqueles orgasmos etéricos, orgasmos mentais, aqueles orgasmos profundos, onde eu visualizo muitas vezes o que me anima, o que me dá tesão, e eu faço isso se materializar no mundo, né? Então é trazer do plano da visualização, da criatividade, da intuição, muitas vezes as conexões sexuais, criativas e férteis vêm da sua intuição, né? É uma fertilidade intuitiva, é uma fertilidade de insights, né, que a gente traz de uma forma muito mais dinâmica e rápida, né? Então são interações muito mais rápidas, porque se prolongar muito nessa fase é chato. Até porque normalmente nosso corpo está muito sensível também, né? Exatamente. Muitas de nós ficamos com um mamilo muito sensível nessa época, a tolerância para a pressão fica sensível na vulva, no clitóris, na vagina, então a gente tem que ter... Não é que a gente não está com vontade necessariamente de fazer sexo aí, o sexo que a gente entende convencional, falando convencionalmente. Mas é outro estilo de toque, outro estilo de conexão. Normalmente as mulheres vão querer mais romance nesse momento, enquanto que numa fase ovulatória, por exemplo, vai ser aquela... Pode me jogar na parede. Me joga na parede, me chama de lagartixa, me abre, me fecha, me chama de gaveta, né? Nessa fase não, nessa fase a gente gosta do envolvimento, do afeto, do cuidado, isso manejo, que dá tesão, né? É um manejo mais... Da gente mesma, da gente com a gente mesma e da outra pessoa ou pessoas com quem a gente se relaciona sexualmente falando. Porque aqui, se a gente pensar ciclicamente, a gente já está num período de transição, de muito maior abertura a outros tipos de percepções, que a gente já está mais distante do físico. Né? Exato. Então, por isso que essas coisas físicas incomodam, porque eu já estou transitando, indo para um lugar muito não físico. E então o físico é como se fosse, sabe, como se alguém, você tá lá super meditando e vem alguém, pega você assim, ou fala alguma coisa, ou tem um som, é como se fosse uma disruptura muito grande e perturbadora, né? Porque você tá indo para outro lugar. E quando a gente chega na fase menstrual, então, assim, supostamente é uma fase de recolhimento, né? Então, estar com você, até porque você tá aberta, né? Deixando algo ir, então não é o momento de deixar algo entrar, se a gente pensar, né? Mas eu sempre digo que fica na escolha de cada uma, porque às vezes você pode ter uma fase menstrual com muito tesão e querer dar. Então, como o corpo é seu e você dá ele para quem você quiser, quem sou eu para falar, não dê? Fica à vontade, né? Como eu te disse, cada um faz o que quiser. Mas é um período mais delicado, porque a gente está aberta espiritualmente, né? Então esse é um período, por exemplo, que a gente pode absorver muito, a gente já absorve, quando todas as pessoas com as quais a gente tem relação, nós absorvemos essa pessoa para dentro de nós, né? Acho que isso, não sei se todas têm esse conhecimento, mas eu acho que isso quando a gente fala de sexualidade sagrada é o ponto chave, né? Exato. De escolher melhor as pessoas com quem a gente se relaciona, porque ainda mais na ovulação, porque às vezes a gente não tem um bom senso, né? O discernimento na ovulação, ele fica aonde? O que é discernimento? A gente pensa com o cérebro de baixo nessa época. Discernimento. Eu quero, como a Karina disse ontem, eu quero dar igual o tamanho dessa lua cheia, né? E aí a lua cheia tá daquele tamanho e você está com aquele tamanho de vontade de dar, né? E o que você tem discernimento? É a coisa dos hormônios, né? Cheirei, você cheirou e a gente, né, tamo lá. Colamos. E aí o que você faz, né? Muitas vezes já foi o discernimento. E na fase, muitas vezes, pré-menstrual também não tem muito discernimento, muitas vezes, né? Porque se a gente pega num momento de muito, né? Eu não tenho discernimento também. O discernimento, muitas vezes, ele vem quando a gente tá na queda da energia, né? Porque quando você tá no ápice, você pode ter movimentos bruscos também de fazer coisas e se arrepender, porque essa é a fase que você se arrepende. Na ovulatória, geralmente você não se arrepende porque você queria mesmo aquele negócio e foi. Tá ótimo, beijos, e a gente come depois, comemos uma pizza, né? Pedimos uma pizza porque é sensorial. Então eu quero relação, eu quero comer, né? A gente tem uma coisa mais ampla. Bom, eu tenho sempre. Comida, eu também quero sempre comer. Não sei por que a comida não está vinculada com absolutamente tudo, né? Mas na pré-menstrual você pode se arrepender muito dessas decisões se você toma nesse momento de pico, de excitação. Que a gente tem excitações, né? Momento de excitações que a gente tem, que muitas vezes
pegar o discernimento mesmo, falar calma, respira, espera pra ver se isso vai continuar quando você tá descendo, né? É uma fase que eu falo, não tome muitas decisões nessa fase. Ah, é? Porque é a pior fase, a gente geralmente... Nem corta o cabelo a gente nessa se fase. arrepende. Não faz nada, cara, nessa fase. Tipo, nem joga uma roupa fora. Você guarda ela e fala, eu vou olhar pra ela depois da menstruação, sabe? Porque a gente tem muita baixa qualidade de discernimento nessa fase. Exatamente porque é assim. Então, pra gente chegar num... A gente não tem, né, um eixo linear, onde, nossa, eu estou clara, pensando claramente o tempo todo. E né? muitas vezes a gente classifica isso como uma coisa ruim, Não é. né? Que a gente, tô bipolar, é a TPM, eu tô louca, a gente é taxada de louca pelas outras pessoas nessa fase. E isso, na verdade, é uma vantagem competitiva da mulher, porque o homem não tem esse tipo de acesso e a gente tem esse tipo de acesso. E ele se incomoda, né? E aí o masculino, quando ele tá no sagrado, ele se incomoda, porque se ele estivesse no sagrado, ele entenderia e iria junto com você. Ele iria te respeitar nessa energia. E quando eu falo de masculino sagrado, eu estou falando da sua energia masculina, porque é ela que fala pra você que você tá louca, é ela que fala pra você que você é bipolar, é ela que chicoteia você e fala que isso tá te incomodando, que você quer se afundar no chocolate até chorar até amanhã, né? Então é essa tirania, né, desse masculino não sagrado que mais nos acaba e nos destrói nessa energia. E se estamos falando de sexualidade, estamos falando feminino e masculino, né? Porque são essas duas relações essas duas energias que fazem o sexo acontecer, que fazem a criatividade se potencializar e que fazem a fertilidade acontecer. É o papel das duas. A fertilidade, a sexualidade e a criatividade não acontecem sozinha em lugar nenhum. Feminina, né? só a energia masculina. Elas para serem ainda melhor, é o encontro das duas. Então, na fase menstrual, por exemplo, a gente é muito criativa. Só que é uma criatividade espiritual, é uma criatividade sutil, é uma criatividade quase angelical, se a gente pensar assim em termos, né? É uma criatividade muito, muito sutil, né? E muito forte também, na verdade, porque nós estamos bem como aquele canal que eu falei ontem, né? Da gente como árvore. A gente é isso naquela época, né? Então, tem que ter muito mais cuidado, né? Tem que ter muito mais... A palavra é consciência, é atenção plena. Eu tenho que ficar com a atenção plena e a consciência o tempo todo no meu ciclo, para eu poder respeitar as minhas energias sexuais. É isso que não vai profanar a tua sexualidade. Porque se eu estou respeitando as diversas expressões da minha sexualidade, eu não me profano, eu não me violento, eu não entro no jogo de dominação. Eu me respeito, eu falo agora não, eu dou limite, né? Eu sei quando soltar a rédea e eu sei quando puxar e falar não, né? Eu vou saber. E assim eu vou saber também com a minha fertilidade. Eu vou perceber que eu estou o tempo todo fértil. Por exemplo, na menstruação nós estamos férteis, porque na menstruação é o momento que você está pondo a semente dentro da terra. Porque ela não vai brotar lá no pré-ovulatório, a sementinha. Porque o que mais representa esse período é as sementes que a gente está brotando, pondo na nossa terra. Como é que a gente está preparando essa terra? Como é que é uma fase que parece que nada está acontecendo porque não tem nada vivo para fora da terra, mas na verdade está tudo acontecendo aqui dentro, né? E você só vai ter ovulação por conta dessa fase. Exatamente. Se não tiver terra nutritiva, se não tiver uma semente de qualidade, não vai brotar nada dali. Então não tem como a gente dissociar. Então a fertilidade é como se a gente tivesse fases da fertilidade, né? Fases da minha criatividade. E se eu pudesse usar, imagina, olha que riqueza, se eu puder usar isso tudo, né? Se eu puder, por exemplo, criar algo e passar por cada uma dessas 4 etapas, a sua criação vai ser fantástica. Se eu puder experimentar essas 4 dimensões da minha sexualidade, nossa, eu vou ser um ser realizado sexualmente, né? E se eu puder experimentar a minha fertilidade nessas 4 fases, eu vou ser realmente uma mulher fértil. E não mais acreditar que eu não sou fértil, né? Mas isso é um aprendizado que, né, acho que pra gente sintetizar processo isso... de uma vida inteira. É um aprendizado de uma vida inteira. Inclusive que se modifica quando a gente entra na menopausa e vai pra um outro lugar, né? Não é só porque a gente não ovula e não menstrua que a gente não é mais fértil depois que a gente... passa de fase, porque na verdade a gente vai para um nível ainda mais elevado da expressão da feminilidade, vamos dizer assim. E na verdade a sociedade diz o oposto disso. Parece que a gente morreu pro mundo quando a gente para de menstruar e ovular, né? Não. E então a ideia, né? Acho que a ideia do curso online, né, da Mulher Cíclica, que você ainda tem uma semana para se inscrever, senão já era, senão a gente já vai começar na nossa viagem, mas a ideia do curso da Mulher Cíclica é você aprender tudo isso, de verdade. Assim,
é tão amplo, tão belo, tão profundo, você pode, né? É a gente sair da caixa mesmo, limitadora, acabar com esses paradigmas todos, libertar as nossas energias, libertar a nossa sexualidade, libertar a nossa fertilidade, libertar as diferentes mulheres que existem dentro de nós e que cada uma precisa de uma nutrição específica. Cada uma individual. Gente, onde eu vou pegar você individualmente, vou falar, vamos lá, mulher, agora a gente vai ser, ó. Vocês acham que eu fico grudada nela o tempo inteiro? Por quê? A gente vai pegar esses ovários fuertes, esses seios, esse útero, esse todo o seu ser e vamos, né, ser livres. Bobar no mundo. Samara tá aqui perguntando, pode influenciar então até nas cólicas menstruais, né? Sim. Falamos disso ontem, mas fala aí, Ana. Sim, Samara. Tudo bem, querida? Quanto tempo? Com certeza, porque... vamos imaginar que o útero, ele é a casa da mulher, né? Ele é a casa que contém a essência do feminino, né? E então, se eu estou tendo cólica menstrual, tem alguma coisa aí dentro que está se remoendo dentro de mim, que está querendo ir para algum lugar e ela não está tendo permissão, né? Porque a cólica menstrual é muitos níveis, tá? Eu tô só trazendo um nível aqui a ver com sexualidade, com fertilidade e criatividade, né? Então, o que tá aí chegando nesse nível que tem que doer, né? Que tem que doer para eu prestar atenção, né? Que tem que doer para que eu pare muitas vezes, né? Porque muitas vezes a expressão da sexualidade, da criatividade e fertilidade é parar e não criar nada. Parar e cuidar da terra, que é pôr a semente embaixo da terra. E descansar a sexualidade, né? Porque a gente fica nessa ideia de estar no turbo da sexualidade. Muitas vezes a sexualidade precisa de espaço para, né, assentar. Então, as cólicas menstruais, elas têm muitas dimensões. Elas podem ser N coisas, na verdade, né? Mas pode ter a ver, sim. Eu fico imaginando essa leoa presa dentro desse útero. Sim. Rasgando esse útero, Sim. Me deixa sair, pelo amor de Deus, que eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho um monte de coisa pra falar, eu tenho um monte de coisa pra ser. E a gente fica lá, né? E aí tem que doer mesmo, porque é uma energia meio da Sekhmet, da deusa Sekhmet, da egípcia. É aquela dor feroz que queima, né? E o útero é meio assim quando ele tá em cólica. Dói, queima, é víscera, né? É uma coisa visceral mesmo, destruindo a gente internamente. Então, o que tá querendo sair? Sim. E a gente tá segurando, tanto que uma das coisas que às vezes é recomendada pra se fazer quando a gente tá sentindo muita cólica é justamente se masturbar, principalmente usando o clitóris, né? Porque aí não tem penetração envolvida na história. Usando, às vezes os seios estão doloridos, mas se não tiver pode usar também. Outras partes do corpo, porque não só isso libera a serotonina, endorfina e esses neurotransmissores, mas na verdade mata essa fome de conexão que muitas vezes a sua cólica está querendo dizer assim, eu tô desconectada, então vem, me ouve, me olha, me sente, e você se masturbar ajuda exatamente nesse processo. E é muito interessante porque a masturbação, ela liberta a nossa Atena interior, que é a mente, né? Isso quer dizer que muito provavelmente, né, você pode ter deixado na fase da donzela essa Atena sem estímulo, ou hiperestimulada. E aí a Atena, a gente precisa lembrar que a Atena é uma deusa da sabedoria, mas ela é uma deusa tecelã. Então, se a pessoa tem muita cólica menstrual, muitas vezes, ela pode fazer trabalhos manuais, como tricô, nessa fase. Interessante. Né? Então, na fase da donzela, por exemplo, tricotar, fazer aquele, como chama aquele que é tecelã, fazer tecelagem, porque ajuda a tirar a energia que está aqui e ela é liberada, ela escoa, para ela não ficar contida no útero depois. Né? Então é uma reflexão aí pra você pensar. Você falou de fazer com as mãos, não sei o que, a pessoa que só pensa em comida já pensa que eu ficar fazendo macarrão. Pode ser. Fazendo massa. Essa coisa de teia de aranha, né? Coisa de teia, repetição. Tem que de ser uma fazer coisa que demora, trabalhos, exato, que tirem a gente daqui e tragam a gente tipo pra matéria puxar, mesmo, tipo né? puxar mesmo. Sim. A Beth, querida, tá aqui falando com você. Beth, amada. Como foi, está sendo libertador e rico minha conexão com os meus ciclos, mesmo não menstruando mais. Respeito muito mais. Ah, linda. Ela é Nossa, muito linda. maravilhosa. Aqui, a Luana tá falando que também tem cólica fortíssima e tá se identificando com tudo isso que a gente tá falando aqui. Então vai refletindo sobre essas questões. É isso aí. Pra investigar, né? Bom, a gente já pode ir finalizando também. Tem uma última pergunta aqui da Lu.
Suas lindas, qual a opinião de vocês sobre mindfulness, a meditação, em tudo isso que vocês estão discutindo e também se tratando de foco e excitação? Acho que eu disse agora há pouco atrás, né, do tempo atrás, da atenção plena, e parte de você ser uma mulher cíclica vai ser manter a atenção plena em tudo isso, porque você vai ter que ficar atenta a tudo, né, a tudo, porque não vai ter uma coisa só. Porque eu acho que muita coisa que a gente vê de errado no tratamento do feminino é que ela tem que focar em uma coisa só, né? Então você tem problema de fertilidade, fica focada então na temperatura, e você fica só achando que só naquele lugar vai estar a sua solução. E não é assim. Eu acho que já ficou claro que o que a gente está trazendo não é isso, né? Então, é praticamente viver em mindfulness. Porque o mindfulness já é uma coisa que já existia no yoga, né? Que é a atenção plena. Exato. Que você tá vivendo, né, nesse estado de atenção plena. Se eu tenho uma atenção plena, eu vou desenvolver consciência, porque, né, onde tem atenção, a consciência vai, a energia vai, e eu vou. E aí a gente está completamente ali, né? Todas as partes de nós. Eu vou estar em mim, tanto quando eu estou excitada, quando eu estou focada, quando eu estou dispersa. Eu vou vivenciar todas essas coisas a partir de um lugar mais presente, mais centrado, mais, né, ancorado. Então, é tudo uma questão de, praticar a atenção plena dentro da ciclicidade, em movimento. Sim. É quase um caminhar, né? Eu penso que muitas vezes, até porque, né, eu também pratiquei mindfulness. O mindfulness é ensinado só pela energia masculina. É foco em produtividade, é foco em estar atenta para fazer as coisas para fora. É foco em ter controle sobre a própria mente, né? Quando, na verdade, inclusive, o mindfulness bem ensinado não vai só nessa direção. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Vai na direção do exercício da compaixão. E tem coisa mais do exercício da compaixão do que a gente fazer exatamente isso que a Ana tá falando, né? Da gente ter atenção plena a gente mesma. Cada pedacinho do nosso ciclo, cada pedacinho do nosso corpo, cada pedacinho da nossa mente, o que as nossas emoções estão mostrando pra gente, né? E a mulher tem acesso direto a isso. Eu falo que ser mulher já é uma prática de mindfulness. Eu ia falar, é um sadhana, já é uma prática. Já é. É uma prática constante. Uma mulher consciente já é uma prática de mindfulness, que não necessariamente só precisa ir lá sentar e ficar se observando. Vai ter momento, né? Tem até momentos em que a prática de sentar vai ser mais tranquila, porque você tá já nesse momento. Sim. Como, por exemplo, durante a fase menstrual. Né? Sim, que a nossa mente já está em estado alfa, né? Olha que incrível. Automaticamente. Não precisa fazer esforço nenhum para estar... Comprovadamente. Olha que superpoder que a gente tem. E comprovadamente. Hoje já tem estudos científicos comprovando que a mulher na menstruação entra em estado alfa. E aí já é incrível, porque você já entende por que a gente não consegue trabalhar. Ninguém trabalha em estado alfa. Eu não quero trabalhar em estado alfa. Em estado alfa, sua mente pode fazer tantas outras coisas, né? Então percebam como a gente agride a nossa natureza querendo fazer outras coisas que são impostas pelo meio externo, sendo que, né, não tem como depois a gente não sofrer, né, questões com o nosso ciclo, ou como cólica, por exemplo, sendo que a gente está reprimindo todas essas questões, por exemplo, como o estado alfa, né? Sim. Se eu fico me forçando a fazer coisas que vêm pro córtex, sendo que eu estou num outro estado, Sim. Isso por si só já é uma agressão. Sim, assim como pode ser agressivo, por exemplo, você querer sentar para meditar por 2 horas no momento da ovulação. Onde você quer dançar, onde você quer... Você pode meditar em movimento, meditar em movimento, você pode dançar, você pode meditar cozinhando, você pode meditar no jardim. Então, assim, isso é um aprendizado que eu acho mais legal. Sim. E que as mulheres ficam muito felizes quando eu falo para elas, as diversas possibilidades da sua própria prática espiritual, que é como eu trabalho com o yoga, por exemplo. Eu estou praticando o yoga de diversas formas diferentes ao longo do ciclo, porque a gente tem necessidades diferentes. E a gente tem que lembrar que a maioria das práticas espirituais que chegaram até nós é muito patriarcal, é muito masculina. Exatamente. É de orientação solar. E muitas vezes a gente não se sente completamente realizada por conta disso. E aí a gente fica numa busca incessante de coisas, de caminhos espirituais, exatamente porque os caminhos espirituais não incluem a mulher. Exatamente. E é por isso que eu grudei nessa criatura aqui, porque Sagrado Feminino é com ela. Vou deixar aqui meu convite também, né? Eu tô fazendo essa série de lives e terça-feira vai ter mais uma, que é a última aula do Vida Sem Pílula, que foi o meu mini curso gratuito. Quem não conseguiu se inscrever, não tem problema, porque
Agora eu tô abri o carrinho para vocês começarem a fazer pré-inscrição para o Contracepção Consciente. Quem fizer inscrição para o Contracepção Consciente, que é o meu programa que apoia as mulheres que estão desejando sair ou já saíram e estão sofrendo aí no pós-pílula anticoncepcional, a poderem viverem aí o seu ciclo menstrual e viverem essa questão da sexualidade, da criatividade e da fertilidade de forma ainda mais conectada, né? Já tá lá. Quem se inscreve hoje e vai ganhar o e-book com mais de 50 receitas organizadinhas de acordo com o seu ciclo menstrual. Quem está participando do Vida Sem Pílula ainda ganha ou vai poder concorrer a um atendimento individual comigo. Então, se isso faz parte aí do que você está buscando para você se conectar mais, é só lá acessar no link aí, quem tá pela transmissão pelos meus perfis, tem o link aí pro Contracepção Consciente. Quem tá pelo Devi Shala, só entrar no meu perfil Melissa Setúbal, que vocês acessam também, beleza? E terça-feira, 9 horas da noite, eu vou estar ao vivo de novo. Infelizmente sem ela, porque eu queria estar em live com ela todos os dias, mas Então você tem 2 cursos incríveis aí pra fazer, né? A gente tem 2 cursos incríveis. Mulher Cíclica, Contracepção Consciente de dia, fazer um pacote, hein? Acho que a gente comeu mosca nessa. Na verdade, se tudo der certo, vamos ver se dessa vez sai semestre que vem o nosso retiro pessoal. Né? Ó, estamos grávidas de um retiro. Estamos grávidas de um retiro para as mulheres, onde a gente vai juntar esses 2 conhecimentos, que já é algo que a gente já fala faz tempo. Vamos ver que hora que... A gestação tá de elefanta, mas... Mas tudo bem, é assim mesmo. A gente tem que respeitar o tempo das coisas. Mas então a gente tem essas 2 oportunidades, então, desses 2 cursos que você pode fazer, né? Tanto... acho que são visões muito complementares, né? Então, sinta-se convidada para os 2, para que você tenha essa oportunidade de se conhecer, se saber e ser-se por inteiro mesmo, né? Todas as suas dimensões, né? E fica para vocês aí, ó, olha que coisa maravilhosa, a deusa de 1000 nomes. Eu tirei uma carta aqui pensando em todas que estão aí ao vivo. E é claro que veio a Isis, que é a minha mãe, nossa mãe. Minha mãe. Né? Então veio a Isis para vocês. E se tem algo que a Isis vem trazer aqui, ó, com as 3 faces dela, né? E a 4ª oculta é a ciclicidade. Então fica aqui o convite para todas, realmente. Agora desenhada para vocês. Com fantoches. Né? A ciclicidade do feminino, né? Então fica para que todas se sintam convidadas a investigar e a jornar em direção à sua ciclicidade, para que você possa ser realmente uma mulher de verdade mesmo, né? Não falando só de boca para fora, empoderada, né? Protagonista da sua vida e realmente integrada, né? Realmente integrada com o todo. Sim. Estamos aqui. Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Se quiser deixar continuem a conversa, exatamente. Se tiverem mais coisas para conversar, continuem a conversa. Acho pra gente fechar, vamos ver. Tem a Cia aqui mandando um monte de coraçõezinhos pra gente. É isso aí, né? É isso aí. Então, Beijoca, ótimo. queridas. Beijocas para todas, muito, muito grata. Corações, adoro.